Glória a Deus, aleluia. Pode ser uma igreja. Glória a Deus. Final de Copa, e vocês não foram convocados? Glória a Deus, né? Que tem. Sabe por quê? Porque Deus convocou vocês para cá. Muitos foram convocados para aquela Copa, mas vocês foram escolhidos e convocados para esse mundo. Glória a Deus. Eu vou chamar os visitantes. Quem não? Cadê os membros da igreja? Quem não estão fazendo o jogo? Depois vou ter que fazer uma reunião extraordinária. Nós temos aqui nossos irmãos aqui, a irmã Kátia. Eu vou chamar, vocês fiquem em pé, por favor. A irmã Kátia, o Juan, a Vivian, José, a Gisele, o Jackson, é outro Gisele, o Jackson, o Nicolas, a Lara. Duas Laras? Duas Laras? Duas Laras e duas Soraias. Cadê? Quem eu chamei? Mais alguém pela primeira vez? Só uma. Meu Deus. Perdoe por esse lapso. Fique em pé. A Jo nos visita ali com o seu amado. Mais alguém pela primeira vez? Não. Esses nossos visitantes. Tua presença nos trouxe alegria, e de trazer a minha alma se alegrou. E agora a luta vai dizer para você: tua presença nos trouxe alegria, e de trazer a minha alma se alegrou. Vai dizer para você: tua presença nos trouxe alegria, e de trazer a minha alma se alegrou. E agora Essa não é a minha igreja, essa é a nossa igreja, né? A igreja que o Senhor convocou para subir. Deus nos confiou essa igreja, essa porta aberta, e eu tenho que levar alguém. Ele voltar, eu tenho que levar quem convocou. Entendeu? Então eu tenho que levar alguém que você se posiciona, porque quando ele voltar, ele vai perguntar: cadê a igreja que eu lhe confio? Em jogo. Vai ter alguém, será? E fico pensando às vezes, será que tem alguém que vai ser assim: cadê a igreja que eu lhe confiei? Cadê os irmãos? Estou no jogo, não fui convocado para o jogo, não. Estou aqui adorando o Senhor. Independente ou não. Falei que meu cunhado lá no Brasil disse: o Brasil perdeu uma bênção, a igreja está cheia, porque estava vazia. Foi uma bênção, porque perdeu, acabou a camisa, acabou tudo, acabou. Amém? Daqui a pouco, no segundo tempo, vocês vão depois saber quem foi premiado. Para já, nós estamos aqui, adorando a um Senhor. Qual é o nosso objetivo aqui? É adorar. Quem vem adorar a Deus? Então você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, prepare ele aí. Nós estamos dia 8 e 9, nós vamos fazer o aniversário da igreja de 10 anos. Nosso aniversário de 10 anos. Vamos pintar a igreja, tem algumas coisas para fazer. Você que
pode contribuir, contribua. Você que trouxe seu dízimo, prepare seu dízimo aí. E não esqueça, de 8 e 9, você está convocado para o aniversário da igreja. Convocados para uma grande obra, né? Chamados para uma grande obra. Quem tem chamado, né, não morre. Deus vai levantar. Coloca a mão, toma assim em alguém do seu lado. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Fica triste não. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus nunca deixa ninguém só. Sempre levanta alguém para sofrer junto. Deus é assim. Amém? Cadê a Jai para louvar? A Jai vai estar louvando a Deus. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Ela vai estar louvando ali. Fique em casa. Depois nós temos aqui o nosso irmão Itamar já chegou. Vai estar ministrando no prato principal. Nossa palavra do Senhor. Amém? Essa igreja do Brasil. Glória a Deus, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos louvor. Aleluia. Amigo que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Está aqui o pregador. Quem chama a Carol para orar por ele? O cara ora aqui por ele. Vem cá. Está aqui o nosso irmão Itamar. Hoje é da direção dos jovens, né? Nós estamos orientando, ensinando a eles, porque uma hora nós vamos subir. Os jovens têm que ficar aqui. A geração vindoura vai ter que ficar para dar continuidade do culto. Né? Amém? Vem cá orar. Ô Carol, vem orar por eles aqui. Vem orar. Vem cá, Itamar. Olha aqui nossa moçambicana, glória a Deus, a minha filha Chocolate. Glória a Deus. Olha por aí que ele vai ministrar. Aleluia a Deus. Pai eterno, Pai de graça, Tu que és santo, maravilhoso, Tu que és o dono de todas as coisas, Tu que antes de abrirmos as nossas bocas, Tu bem sabes daquilo que nós precisamos ouvir. Eis aqui o Teu servo, nós o entregamos em Tuas santas mãos. Que as palavras que forem sair não sejam dele, mas sejam de Ti. Deus Pai, eis aqui o Teu vaso, venha usá-lo consoante a Tua santa vontade. Pai de graça, aqui está a palavra, se for para curar, que cure, se for para salvar, que salve, se for para repreender, que repreenda, se for, Pai de graça,
para nos exortar, que nos exorte, mas que acima de tudo seja feita a tua santa Aleluia, vontade. No nome e no sangue de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Opa, os irmãos estão acordados, hein? Pensa. Abre sua Bíblia. Meu Deus do céu. Que o pastor acha. As crianças, vamos orar pelas crianças. Pastor, ora aqui pelas crianças. As crianças vão crescer. Vamos orar. Senhor, neste momento, Senhor, eu entrego, Pai, essas crianças nas tuas mãos, meu Deus. Pai, elas vão descer, Senhor, na nossa linha para aprender mais de Ti, Senhor. Usa, Senhor, os professores, Senhor, para, Senhor, ensinar para essas crianças, Senhor, da Tua palavra. Que essa palavra venha, Senhor, frutificar, Senhor, em seus corações. Que a Tua unção venha ser derramada, Senhor, sobre a vida dessas crianças, Senhor, nessa tarde, ó Deus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Luísa, se tu tiver a revista corrigida, aquela versão da Bíblia, revista corrigida, eu gostaria de nós apreciar esse texto que está no livro de 1 Samuel. Eu estava dizendo aqui, quinta-feira tivemos um culto aqui glorioso, maravilhoso, onde o pastor Xande trouxe aquela mensagem diretamente de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. E Deus falou fortemente, pastor Xande. Até hoje Deus está falando comigo, desde aquele dia. Semana inteira. Aleluia, Deus. E aquela palavra é poderosa. Está em 1 Samuel 16. Aleluia, Jesus. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Depois nós vamos para o verso 11. E também para o verso 13. Olha o que está escrito aqui. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Tinha que ser aquela corrigida. Aqui está. Enche o teu chifre de azeite e vem. Enche o teu chifre de azeite e vem. Na outra versão, que é a minha, tem aqui, está escrito vaso. Eu gosto mais dessa versão. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, Belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um. Agora verso de número 11. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os. E disse ainda: falta o menor. Falta o menor. Que este apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos Assentaremos. porquanto, aliás, não assentaremos até que ele Venha. Agora verso de número 13. Eu não gosto muito do 13, mas vamos lá. É Bíblia. Então Samuel tomou um vaso de azeite e tomou o Vaso. e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. se apoderou de. Davi. Você lembra que aqui no versículo anterior ele falou que faltava o menor? Agora já muda? Ele já dá um nome próprio? Ele não fala ali: o Espírito do Senhor se apoderou do menor. Já muda a história. Aleluia. Porque você antes da unção é uma coisa, depois da unção você é outra. Mas já nós vamos chegar lá. Eu já estou começando a mensagem para o final. Vejam só. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Podeis assentar. A outra permanência de pé. Estou muito feliz
E grato a Deus pela vida do nosso pastor Jairson Costa, com toda a humildade do mundo, sabe que eu amo vocês, as famílias maravilhosas, juntamente com a pastora Mara, Elvis, pela confiança de nos trazer aqui. Cadê os adolescentes jovens aqui? Eita glória! De 100 anos para baixo é tudo jovem, irmãos. Vocês estão acanhados, né? Aí, ó. Glória a Deus. A Bíblia fala do milênio, que nós vamos entrar, mas eu acredito no corpo já glorificado. E os que ficarem nessa terra aqui, após a grande tribulação e tudo mais, entrará no milênio. E o texto bíblico vai falar que quem morrer por causas naturais no milênio, 100 anos, será considerado jovens. Tá? Então, você que tem 100 anos, não se preocupe. De 100 anos para baixo é tudo jovem. Amém? Irmãos, o pastor Xande pregou na quinta-feira que Deus disse para Samuel, você já conhece a história de Samuel, aquele que ouve a voz de Deus, isso significa o nome dele, Samuel, a quem Deus ouve. E Samuel está em Ramá tranquilo, porque em Ramá estava estabelecido o tabernáculo. Samuel, como sumo sacerdote, queria começar lá do começo do nascimento dele, mas não vai lá, é outra mensagem. Sabe por quê? Porque Ana orou muitos anos. Há quem diga que foi 40 anos pedindo um filho. Mas a oração de Ana, tudo indica que ela queria um filho para ela. Deus não ouvia essa oração. Mas no dia que ela chegou lá em Siló, onde estava estabelecido o tabernáculo, juntamente com o sumo sacerdote Eli, aquela oração dela foi diferente, irmãos. Está no texto. Ela fala: Senhor, no dia que o Senhor me der um filho varão, eu o entregarei a ti. Aleluia! E quando ela pediu para ela, o milagre não chegava, pastor. Mas quando ela pediu, eu vou devolver o milagre para o Senhor, a oração foi ouvida. Sabe por quê? Porque Ana precisava apenas de um filho varão, que isso era muito glorioso naqueles dias. Ter um filho macho, um varão. Ana precisava apenas de um varão, de um menino, um homem, para ver correndo dentro da sua casa. Mas Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um juiz. Deus precisava de um sacerdote. Aleluia. Agora Samuel já crescido, já velho, em Ramá, tranquilo, quem sabe, sossegado. Os dias de Saul tinha muitas guerras, mas eu acredito que naquele momento, naquela quinzena, aquela quarentena, estava em paz, apesar de termos um grande filisteu atormentando por 40 dias o povo. Mas um ano antes desse Golias aparecer, começar a atormentar o povo de Israel, Deus aparece para Samuel, Samuel a quem Deus ouve, e fala: Samuel, ele fala: eis-me aqui. Esse aqui já é o Samuel velho, experiente. E Deus fala para Samuel o seguinte: enche o teu vaso de azeite e vem. Irmãos, o que me chama a atenção, por que não está escrito assim no texto? Samuel, enche o teu vaso e vai. Não. Por quê? Porque antes de Samuel chegar em Belém, na casa do belemita Jessé, Deus já estava lá. Então ele falou: vem, Samuel, que eu já estou aqui. Aleluia. Antes de Samuel chegar, Deus já estava lá. Talvez você está preocupado com alguma coisa. Deus está dizendo: eu já estou lá. Não te preocupe. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, pastor, a gente quer que Deus chame a gente, vem. Não, Deus está dizendo, aliás, alguém está dizendo vai, Deus está dizendo não, vem, porque eu aqui já estou. Amém. Aleluia.
Deus sempre esperando, porque Ele é o primeiro a estar no lugar. Então, Ele enche o vaso de azeite, que naquela época o vaso era feito de chifre, daqueles búfalos que tem lá em Rondônia, não é mesmo? Que cabe muito azeite, 1,5 litro de azeite lá dentro. Mas, irmãos, você observa que aqui tem um contraponto, porque Saul já era rei de Israel, não poderia haver outro rei, porque logo Saul, sabendo disso, iria matar esse tal rei que viesse a querer o trono dele, porque era assim que funcionava. Aí Samuel fala, indaga a Deus, mas espera aí, tem coisa errada, como que eu vou lá ungir entre os filhos de Jessé um para ser rei? Jesus falou, calma. Deus falou, calma, porque Deus é estratégico. Deus não é igual eu e você, precipitado, que nós sai correndo apavorado. Já pensou se Samuel fosse assim? Samuel, opa, aí Deus fala, calma. Se você é calmo, Samuel, eu sou muito mais, porque eu preciso resolver essa situação de uma forma absoluta, porque Deus é absoluto. Quem aqui entendeu? Escuta isso. Mas como assim, Deus? Ele falou assim, não, você não vai falar para Jessé que eu vou ungir um rei, sendo que já existe um rei aqui, que é Saul. Não, você chega lá e fala, eu vim sacrificar. Eu vim sacrificar. Eita, Deus misterioso. Então ele falou, boa ideia que Deus teve, porque Deus falou, vem. Então Deus já sabia como estava a casa de Jessé. E ele chega. Quando ele chega lá, já sai alguém ao encontro, porque, irmãos, você tem que imaginar como se fosse um filme. Pensa bem, Samuel, aquela barba branca, cabelos brancos, na condição com as roupas, na condição de sumo sacerdote de Israel, porque o profeta e sacerdote, que eram as duas funções, além de juiz de Samuel, o profeta pega de Deus e entrega aos homens. Ele foi na condição de sacerdote, é diferente. Você pega um sacrifício e devolve a Deus. Mas se você vai falar assim, mas espera aí, ele recebeu também para entregar para Jessé. Então pronto, Samuel foi nas duas funções, de profeta e sacerdote, de sacerdote e profeta. Sabe por quê? Tem hora que você tem que dar uma de profeta, debaixo da graça de Deus, irmão. Tem crente que sai medroso, né? Não, você tem que abrir o bem e falar, Deus proverá. Minha esposa, eu contei testemunho para o pastor. O pastor falou assim, não, fique calmo. Minha esposa perdeu a carteira, com todos os documentos de residência, carta de condução portuguesa, e tudo aquilo que você sabe do processo. Eu falei, misericórdia, nós ficamos todos assustados. Mandei um áudio, pastor, o senhor que está sempre nas redes sociais, conhece muita gente no Portugal inteiro, conhece o senhor é bênção, quem sabe aparece. Ele falou, não, fica tranquilo, vai aparecer. Não foi, pastor? Estou com o áudio do pastor aqui. Quando foi à tarde, a gente tinha esquecido na garagem de casa. Pastor foi profeta ou não foi? Aleluia! Tem hora que temos que profetizar, irmãos. E agora ele chega lá, Samuel, com aquela barba, na condição de sacerdote, e ele chega grandão. Por quê? Porque ele é enviado de Deus. Ele não tem medo. E agora ele chega com a carruagem, com vários levitas, muita gente. E alguém já sai na aldeia de Belém. Espera aí. É de paz a tua vida? Porque quando chega um profeta, você sabe as histórias dos profetas. Os homens profetizaram mesmo. Rei, você vai morrer. Daqui 15 dias você vai morrer, Ezequiel.
Volta lá, profeta Isaías. Fala para ele que ele vai morrer, não. Ele vai viver mais 40. Então ele chegou, muita gente ficou assustada. Ele vem na condição de profeta, ele vai profetizar aqui, a casa vai cair. Se tiver medo aqui em pecado, gente em pecado aqui, meu amigo, segura. Aí ele fala, não, espera aí, é de paz a minha vinda, fique sossegado. Eu vim sacrificar com Jessé e a sua casa. Irmãos, e agora começa a passar Eliabe, o filho mais velho de Jessé, que servia no exército de Saul. A Bíblia vai dizer que ele era formoso, ele era belo, era 24 horas na academia, lá do exército de Saul. Você imagina o braço do homem, a anteperna do homem, grandão, formoso. Samuel falou, opa, esse aí tem cara para governar Israel, tem cara para ser rei. Deus fala, calma, Samuel, não é no seu tempo, é no meu tempo. Por Samuel, pastor, ele já ia meter um vaso de azeite, vamos, opa, calma, não é esse aí. E o texto vai dizer que passaram os 7 filhos de Jessé. E Deus ia dizendo, Bruno, não é esse, não é esse, não é esse. E agora Samuel fica preocupado, porque a preocupação é grande. Eu vim sacrificar, o tempo está passando, já passaram-se 8 mancebos por aqui, 8 jovens, e Deus não aprova nenhum. E aí ele agora é ousado. O profeta vai dizer, Jessé, por acaso tem mais alguém? Aí é onde o texto que a gente leu, que ele fala, tem. O próprio pai falando para o filho, tem um menorzinho aí, jogado aí, que apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes nós não valorizamos nossos filhos, não colocamos eles nos pedestrais, não alavancamos eles. E o texto também vai dizer que os nossos filhos é como flecha na mão do valente. Sabe por quê? Porque se você veio até Portugal, é o máximo que você conseguiu chegar, Deus vai enviar seu filho para a América do Norte, para Canadá. Se você fala 1, 2, 3 idiomas, seu filho vai falar 10 idiomas. Ele vai muito além. Nós temos que acreditar nisso. Aleluia. E há quem diga que quando as criancinhas vêm aqui, vai ser a futura igreja. Não, ele já é a igreja. Só que eles vão ser agora alçados por nós. Eles vão ser levantados como flecha para as nações. Mas um pai melancólico, triste, Jessé, abatido. Tem um menorzinho aí. Sabe por quê que ele é chamado de menor? Primeiro porque ele era ruivo. Porque ele era ruivo. Davi era ruivo. Os ruivos não tinham muita moral na sociedade naqueles dias. Porque os ruivos é que vem da descendência que a gente estudou na escola bíblica dominical no trimestre passado, de Esaú, o irmão de Jacó, que é da família de Edom. Edom significa vermelho, então ele tinha o cabelo vermelho. Só que o texto vai dizer que ele tinha os olhos azul claro, os olhos belos. Vai dizer que Davi era formoso. Ele tinha apenas 14 anos de idade. Então, quando Samuel chegou e disse, eu vou sacrificar com a sua casa, esse menor, por ser ruivo, era diferente dos 7 irmãos, porque os outros eram formosos por completo. Esse tinha o cabelo vermelho, então ele não poderia sentar à mesa. Segundo, ele era apacentador de ovelhas. Ele era apacentador de ovelhas. Ele era apacentador de ovelhas. Também não tinha
muito crédito, muita moral na sociedade, não era bem visto, porque era uma profissão desprezível para os olhos de mundo. Cuidar de ovelha é você colocar a pessoa lá, se a gente vai morrer mesmo, porque vai vir um leão, vai comer as ovelhas, vai comer ele de uma vez, vai vir um urso, vai comer ele de uma vez, então deixa para lá, ele é um menorzinho, não vai fazer falta se morrer. Está entendendo? Tem ali um menorzinho, apacentador de ovelhas, Jessé ainda dá a característica da profissão, apacentador de ovelhas, desmerecendo, desprezando, desprezível. E os nossos rabinos mais velhos, pastor Jailson, dizem também que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal. Por isso que ele tinha o cabelo vermelho. Provavelmente a mãe dele era da família de Edom. Ele não era a mesma mãe dos 7 filhos de Jessé, Elvis. Mas como que você fala isso, pregador? Está aqui. Salmo 51, o próprio Davi diz: em iniquidade eu fui formado. Isso significa o quê? Pecado original, lá de Adão. Todos nós somos. Mas aí está a chave. E em iniquidade me gerou minha mãe. É um fruto extraconjugal. É um relacionamento extraconjugal. Então, esse fruto de um relacionamento extraconjugal era descartado da sociedade naquela época. E esse garoto, esse menino, era colocado nas piores condições que você possa imaginar. Davi, em terceiro lugar, também era coletor de lixo. Era coletor de lixo. O pregador está ficando maluco? Está na Bíblia. Por quê? Porque o desprezível, o miserável, o jovem, que tinha esses dilemas que eu acabei de citar, ele servia nas piores condições de uma casa. Ele era coletor de lixo. Onde está escrito isso, pregador? Fácil. Está lá em Salmo 113, verso 7. Apesar do salmo, você vai dizer, o salmo é anônimo, ninguém sabe. Mas segundo os sábios, deduzem-se que é Davi. Salmo 113. Ele vai falar assim, que o Senhor me tirou do monturo e me colocou assentado entre os príncipes da terra. Glória a Deus, aleluia. Monturo é lixo, é lixão. Por quê? Esse menor, após acontecer um grande banquete na sua casa, com todos seus familiares, ele ficava ausente, ele não poderia se sentar na mesa, por causa dessas condições que eu já falei. Após a festa acabar, o sacrifício acabar, que seria o caso desse dia que Samuel foi na casa de Jessé, após o expediente acabar, o tempo festivo, o que acontecia? Davi saía do campo, chegava até na casa, olhava toda aquela bagunça, prato para todo lado, talher jogado, que eles bebiam bastante vinho, e ele teria que fazer o quê? Passar mesa por mesa, catando os talheres, pratos para lavar. Depois ele recolhia, pastor Chão, de toda a sujeira, os restos. E quem estuda a tradição judaica vai entender que esse menino, que é chamado de bastardo, ele comia do resto que sobrava, Elvis, dos grandes banquetes. Então, para o homem, Davi era para ter acabado o sacrifício de
Samuel, o ungido mais belo, e logo depois ele vinha catar tudo, limpar, pegar o lixo que sobrou, comer os restos da comida, e depois pegar o lixo, colocar na carruagem com um cavalo e levar até o lixão, que é chamado de monturo. E depois voltar a apacentar ovelhas. É por isso que Jessé fala: tem aqui o menor, porque ele é catador de lixo, ele não é filho legítimo, ele é um bastardo, ele é apacentador de ovelhas, e ele tem o cabelo ruivo, ele é ruivo. Irmãos, mas Samuel fala: traga o menor aqui na minha presença, porque enquanto o menor daqui não chegar, eu não vou sacrificar. Ninguém senta à mesa. Você pode ter tamanho? Pode, não vai sentar à mesa. Você tem qualidades? Tem, não vai sentar na mesa. Você serve o exército de Saul? Pode ser de qualquer exército da terra, não senta à mesa até que o menor não chegue aqui. Tem menor aqui? Levanta a tua mão e glorifique. Você é o menor, nós éramos o menor. Davi, que os jovens, os moços chegaram: ei Davi, onde você está? Estou aqui cuidando das ovelhas. Larga tudo, rapaz, larga de ser besta. Tem festa lá em casa. Como é? Tem festa lá em casa. Mas peraí, tem coisa errada. Acabou a festa, é para mim ir lá catar os talheres, limpar tudo? Não, agora é diferente, porque o profeta não está aqui como profeta, ele está aqui como sacerdote. Ele falou que só vai oferecer o sacrifício e só vamos sentar à mesa quando você chegar na presença do profeta. Irmãos, eu creio que Davi, você sabe muito bem da história de Davi depois do decorrer dos anos. Ele era esperto ou não era? Era. Porque ele se escondeu várias vezes de Saul. Você sabe a história. Outra vez, alguém foi vender ele com a lança, ele se esquivou fora, Mical salvou ele e ele fugiu. Ele era veaco. Você imagina esse rapaz veaco com 14 anos. Ele, opa, manteve a antena de medo. Tem coisa errada, vão me mandar me matar. Eu que vou acabar sendo o bode expiatório. Eu vou não. O pessoal: não, rapaz, vamos, é sério a coisa. Aí ele vai. Quando ele chega lá, sabe por quê, irmãos? O texto tem interpretação. Muitas pessoas acreditam, pastor Yasha, pastor Amara, que Samuel chegou lá gritando, com 2 caixas dessa abençoada aqui, com mais 2 retornos: ah, eu vi ungir o rei de Israel. Não, você não vai acreditar. Era só Samuel e Deus que sabia disso. Os levitas, quando pegou a ovelha para ir para lá sacrificar, não estava sabendo de nada. Foram para sacrificar, não foi para ungir rei. Era só Samuel que sabia. Por quê? Irmãos, é usurpar o trono de Saul. Você tem que entender isso. Se ele chega lá berrando, ele era o primeiro a ser morto por Saul. Segundo era Davi. Ele chegou quietinho, em paz a minha vida, ou seja, é secreto, só eu e Deus sabe. O que você está sabendo é que eu vim sacrificar, mas não, eu vim ungir um rei para Israel. Então muitas das vezes tem muita gente que é boca aberta, não espera nem um milagre acontecer. Calma, Deus veio ungir, o profeta veio ungir o rei de Israel. Talvez você está esperando uma cacetada. Você está esperando alguém puxar seu tapete. Calma, eu vim ungir o rei de Israel. E agora Davi chega lá, pastora Amada, isso foi no secreto. Quem quer ser Davi para me fazer aqui? Vem aqui, Bruno, você é Davi. Joelho aqui, faz favor. Irmãos, primeira vez que eu vou fazer essa cena, tá? Tem mais de 20 anos que eu prego. É a primeira vez, você não gosta tanto, tá, Bruno? Me perdoe, qualquer coisa. Davi já chega prostrado, correto?
Davi chega. Bruno, tu é o Davi, tá? Tu não é Bruno agora. Olha. Fala. O que manda, profeta? O que manda, profeta? O que você vai fazer aqui? Calma, rapaz. Eu não posso gritar. Senão você vai ser morto daqui a pouco. Porque é usurpar o trono de Saul. Diga logo, profeta. Diga logo, profeta. Mais alto. Diga logo, profeta. Diga logo, profeta. Gritando. Diga logo, profeta. Calma. Eu vim em paz. Aqui está o vaso na minha mão de azeite. 1,5 litro de azeite. Deus te mandou ungir a rei de Israel. Fala não gritando, desesperado. Não! Não! Mais forte, mais forte. Não! Repito, Deus mandou vir te ungir como rei de Israel. Irmãos, Obrigado. não. O menino vai morrer daqui a pouco. Se gritar isso aqui, é suspeito. Mas, ó, aqui, colocar aqui na Saul, lá em Ramá. Aqui está Saul, pastor, lá em Ramá, tranquilo, não sabe de nada. Ué, cadê meu profeta? Ah, foi sacrificar. Irmãos, você tem que entender um pouco da tradição, assim como eu, para nós encaixarmos as peças, para ver o que Deus quer falar comigo, com você. Ele não chegou lá gritando, trombeta, que anjo. Não, foi quietinho, foi no ouvido de Davi. Os irmãos de Davi estavam pelo menos 20 metros ao redor, junto com os levitas e toda a congregação. Então ninguém escutou o sussurro do profeta no ouvido de Davi, dizendo: você vai sentar entre os príncipes da terra, você vai sair do monturo de lixo. Quando Deus fala, vai lá ungir a rei, não é ungir rei simplesmente, é você vai sair do campo e não vai apacentar a ovelha mais. Você não vai comer resto de comida mais. Alguém te humilhou, alguém te pisou, alguém te caluniou. Você não vai viver nessas condições a partir de hoje mais, porque eu, o Senhor, te coloco sentado entre os príncipes, entre os reis, entre os pastores, entre os doutores dessa terra. Aleluia. Foi no ouvido, só Davi e Samuel que sabia. Ninguém mais sabia, irmãos. Porque era segredo absoluto. Era segredo absoluto. Vocês estão entendendo, jovens e adolescentes? Porque o que é para você, Deus não vai sair espalhando para tanta gente. É para você. Você não está entendendo. O que Deus reservou para mim e para você é maior que a Copa do Mundo de 2026. É o céu, é para você. E Ele está sussurrando para você que não faz parte desse corpo, dizendo: venha logo, enche o teu vaso e vem, para você fazer parte. Então o pastor, ele recebe essa mensagem e ele grita: não! Ninguém entendeu nada. Sendo assim, ele foi ungido e ninguém sabia. Passado 2 anos, dois anos, o texto vai dizer que Saul tinha um espírito que o atormentava. O rei Saul. E agora a fama do menorzinho já era diferente, porque os irmãos olhavam para ele lá em casa, nesses períodos 2 anos desde que ele foi ungido, até esse fato que eu vou contar agora. Nesses 2 anos, alguém olhava para ele
rabo de olho, né? Que a gente fala. Porque Jessé diz que ele era o menor. E o outro último versículo aqui, após o Espírito do Senhor se repousar sobre Davi, o texto vai dizer que agora ele não é menor mais. Agora ele tem nome próprio. Ele é Davi. Ele é Davi. Davi, você sabe o que significa no hebraico? Porque todo nome não é apenas um nome. Eu disse aqui na escola dominical. O nome antigo, bíblico, os pais davam por causa de uma história, de um episódio, de algo muito forte que aconteceu. Samuel, por exemplo, foi dado de Samuel porque significa Deus ouve. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ana. Então tem uma história, não é Samuel. Coloca aí Roberto Carlos. Coloca aí a Itamar Portugal, que é eu. Não. Tem uma história. Davi, no hebraico, significa amado. Significa amado. Então agora Davi, passados 2 anos, os irmãos tudo não sabiam o que tinha acontecido lá 2 anos atrás. Não sabia. Era segredo. Mas o menino era diferente. Era diferenciado. E sabe o que acontece? Jessé fala assim: filho, vai lá agora no exército de Saul, leva pão e queijo. Quem é mineiro aqui? Pão e queijo. Eita glória. 3 pães. E aquele cafezinho também, meu filho, para os seus irmãos. E dê também muito pão e muito queijo lá para o chefe deles. Aí o que acontece? Davi monta no cavalo. Agora Davi já é diferente, pastor. Já é Davi, já nem o menor assim mais, correto? Então agora o Davizão já não deixa as ovelhas mais abandonadas, pastor. Como aconteceu lá atrás, 2 anos atrás. Quando alguém chegou lá: ei, larga que é o que pediu para te chamar. Ele foi largando tudo e foi correndo. Não. Agora ele fala: pai, agora eu sou Davi. Eu quero agora um vigia particular para cuidar das minhas ovelhas. E o texto vai dizer que ele deixou as ovelhas com o outro pastor. Agora Davi não é Davi. Aliás, o pequeno não é pequeno, não é menor mais. O menor não é menor mais, agora o menor é Davi. Eu exijo um segurança particular para as minhas ovelhas, para as ovelhas do meu pai. E ele vai. Quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que é no Vale de Carvalho, no Vale de onde aconteceu a primeira guerra mais cinematográfica da história. Um Golias de 2,30 metros de altura, um gigante, da qual tinha alguns irmãos. Ele tinha mais 4 irmãos, da mesma parentela, da mesma família, que um desses 4, o texto vai dizer que tinha 24 dedos. Era 6 dedos na mão, 6 dedos no pé. Aliás, em cada pé e em cada mão, totalizando 24 dedos. Esse era o nível do gigante, para você entender. Ele não tinha um pescoço, irmão, ele tinha um púlpito desse aqui, segurando a cabeça. Ele não tinha uma perna, ele tinha um pilar daquele ali para se manter de pé. Era um valente que desde pequenininho aprendeu as artes marciais com os filisteus, que era muito desenvolvido em guerras. Era homem preparado, era homem lapidado, esculpido para a guerra, pastor. Aleluia. Agora chega Davi, tranquilo. O que está acontecendo? Você já sabe da história. Você já sabe. Eu vou só agora trazer a revelação da mensagem. Ele fala: quem se incircunciso, ou seja, esse que não é circuncidado, esse que não faz parte do povo de Deus. Alguém vai dizer: ele está 40 dias aí perturbando nós. Não é? Mas vocês não eram os grandão, que 2 anos atrás passaram lá na minha frente e não foram ungidos. Davi pensava isso, né? Não podia falar. Mas deixa comigo. Diga para
para Saul, porque Saul já estava no banco a 38 metros de profundidade, com medo do gigante. Eu estou exagerando, irmãos, tá? É só para vocês ficarem acordados. Saul estava escondido. Por quê? O gigante era muito grande, era muito forte, era muito temido. Ele fala, não, eu vou. Então Saul não tem para onde fugir, irmão. Irmão, você já imaginou uma guerra perdida, você não tem mais o que fazer? O que você vai fazer? Nada. Não tem mais o que fazer, você vai fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. Era o caso de Saul. Mas ele fala, já que a guerra está perdida, então manda esse menor para lá. Aí alguém chega, não, esse menor não pode não, rei. O senhor está ficando maluco? O que aconteceu? Ele fala, não, esse aí nasceu para morrer. Ele é catador de lixo. Ele estava agora mesmo lá apacentando ovelha, só porque agora ele tem um vigia lá particular. Como é? Esse é ruim, rapaz. Deixa ele ir para morrer para lá. Davi olha, porque agora ele não é menor, agora ele é Davi. Ele fala, calma aí. Ele fala para o chefe, para o principal do exército de Saul. Eu matei um leão. Mas peraí, você não é o menor não? Você não está entendendo. Eu matei um urso. A unha do urso, você já viu na televisão lá? Dá uns 10 centímetros. Aquilo onde pega assim, até peixe, ele pega. Parece uma agulha. Davi matou um urso. Então, opa, a história começa a mudar. Então, peraí, já não é o menor. Esse está aparecendo aqui, ó. Vai lá. Manda aí. Coloca a couraça, capacete de saúde. Por quê? Porque você sabe, irmão, veja bem. Quando Saul manda Davi colocar a sua vestimenta de luta, pastor, ele está dizendo, eu vou te camuflar para que o Golias te veja e pense que sou eu. Então, vamos aqui bolar um esquema aqui. Um esquemão. Vamos bolar um esquemão aqui. Você vai como se fosse eu, porque eu que quero receber glória. Davi fala, você não entendeu. Por que eu vim aqui? Eu não vim trazer pão. Diga, eu não vim. Eu não vim trazer pão. Eu não vim trazer queijo. Eu não vim trazer queijo. Ó, as mineiras aqui, tudo ficou triste agora. Porque não tem queijo, não tem pão. Você não está entendendo? Deus me mandou aqui para derrubar gigantes. Queijo e pão, isso aí é café pequeno. Eu vim aqui foi para derrubar gigante. Mas aqui você vai derrubar gigante, não se preocupe. Eu dei aqui o meu picuá. Lá no Nordeste é picuá, que chama alforje. Estilingue. Não, aquele de colocar as pedras. Não, de colocar as pedras, nós chamamos de picuá. Como? Bisaco. Bornal. Eu fazia muito quando eu caçava, irmão. Matava rolinha lá em Rondônia, doidado. Tinha 30 pedras naquela. E a funda. Peraí, mas você não tem maquinário, bomba atômica, dinamite? Não, porque quem é dinamite é o meu Deus. Quem é bomba atômica é meu Deus. E segundo os estudiosos, quando ele lança a funda a pedra vai pelo menos rumo a 120 km por hora. É uma velocidade relativamente pequena, irmãos, para derrubar um gigante. Mas quando Davi lançou a pedra, ele não lançou uma pedra, ele lançou uma dinamite. Porque com o diabo você não pode brincar. E Davi sabia disso. Eu não posso brincar com esse Satanás. Eu tenho que lançar uma pedra, mas não é uma pedra. É uma pedra aqui para eles. Mas eu e Deus sabe que eu vou lançar agora uma dinamite na cara desse gigante. E ele vai cair. Glória a Deus, aleluia. E o texto vai dizer que ele, antes de pegar essa pedra, antes de lutar com o gigante propriamente dito no campo de batalha, ele vai até o ribeiro e pega 5 pedras
O texto vai dizer. Eu disse que Golias tinha mais quantos irmãos? Mais 4. Está lá no livro de Crônicas, você pode ler depois. Isso aqui é Bíblia purinha que eu estou falando. E ele pega. E eu não tenho dúvida nenhuma que as 5 pedras que ele pegou, tu pode projetar, Luísa, para nós finalizar? Isaías 9 e 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Olha as 5 pedras que ele pegou lá. Porque o menino vos nasceu, você já sabe, um filho se nos deu, que estava profetizando o nascimento de Jesus. O principado estará sobre os seus ombros, é Jesus, e se chamará o seu nome. Qual o primeiro nome? Maravilhoso. Opa, eu amei agora essa versão aqui. Que eu ia explicar isso, já nem preciso. Eu ia entrar no hebraico para me explicar esse versículo aqui. Maravilhoso. O seu nome será chamado? Maravilhoso. A primeira pedra que Davi pegou. Porque Davi também lia de vez em quando o profeta Isaías. Mas tu vai falar, mas como que ele lia? Hã? Se Samuel, livros históricos, os profetas ainda não tinham sucedido, ele já tinha recebido a revelação lá atrás. Davi tinha recebido das 5 pedras. Agora Isaías dá a revelação das 5 pedras. Ele será chamado Maravilhoso. segundo, Conselheiro. terceiro, Deus forte. quarto, Pai da eternidade. quinto. Príncipe da paz. Aleluia. Olha a pedra que Davi pega para lutar contra esse primeiro gigante. Ele pega essa aqui, Deus forte. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não interessa o vale, ele estava no vale de Carvalho. Não interessa o vale que você está. O Deus forte está com você. Coloque o seu bem esta noite. Não interessa o vale, o abismo que você está. O Deus maravilhoso que abre o mar está com você. Não interessa o que você está passando, Ele é conselheiro. A Bíblia diz que Ele é Deus forte e que Ele é Pai da eternidade. Você vai dizer, então quer dizer que Jesus tem filho? Tem! Aqui, ó. Ele é Pai da eternidade. A eternidade é desse tamanho, é filho de Jesus. Está escrito? E também Ele é chamado de